Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência da nossa programação da semana, trazendo aqui os debates eleitorais, né, por conta das eleições de 2024, entrevistando aí os pré-candidatos e mais para frente, né, candidatos. Não sei como está a situação aí da convidada nossa, né, a Sandra, em Itapuã da Serra, e vamos conversar aqui, né, com ela, a Sandra, né, conforme eu já falei, né, ela que está lançando aí a sua pré-candidatura pelo PSOL, né, em Itapuã. A Sandra é também do Grupo Operário Internacionalista, né, o GOI, né, e vamos debater aí política, né, tática eleitoral, né? Dá espaço aí para a companheira colocar aí as posições dela e as posições do grupo dela perante as eleições. Então, Sandra, eu passo a palavra aí para você fazer sua apresentação inicial. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todas, todos que estiverem ouvindo essa entrevista, né, participando desse debate bastante importante para nós da classe trabalhadora, que é o debate sobre as eleições municipais em 2024. Conforme já foi falado, meu nome é Sandra Rodrigues Fortes, muito conhecida como Sandra Fortes. Sou militante do Grupo Operário Internacionalista, aqui em Taboão da Serra. Sou funcionária pública municipal, professora há 23 anos aqui em Taboão da Serra. Tive a oportunidade recentemente de aposentar um cargo de PEB 1. Conquistei a aposentadoria que custou tanta luta da nossa classe e que está sendo aí retirada das trabalhadoras e trabalhadores, né? Sigo no cargo de professora adjunto. Participo do movimento do funcionalismo aqui em Taboão da Serra, desde que estou na prefeitura. E, pela segunda vez, sou candidata a vereadora no município de Taboão, pelo PSOL, que cedeu a legenda para nós do GOI, Palavra Operária, para que a gente participe dessa eleição também, como foi a eleição de 2020, com nossas posições, nossos debates, a nossa política, enfim. Sandra, a primeira pergunta que eu faço, né, já entrando aí já direto no debate, né, de filiação democrática e também, né, de tática eleitoral, por que o PSOL, né, que é um partido, né, que está atrelado ao governo, né, federal, e não, por exemplo, pedir legenda ao PSTU como outras organizações fizeram, como o MRT, CST e SOB. Perfeito, Guilherme. Aqui em Taboão, aliás, no país inteiro, né, é a Federação PSOL Rede, na realidade, né? Nós do GOI, Palavra Operária, tivemos a oportunidade de participar das eleições em 2020 pelo PSOL, e que nos cedeu a legenda, conforme eu falei, e nós não pedimos a legenda ao PSTU por algumas razões, né? A primeira e principal delas é que não tem PSTU aqui em Taboão da Serra. Não tem. Nós éramos o PSTU aqui em Taboão da Serra até 2017, ocasião em que eu tive a oportunidade de concorrer como candidata a vereadora, tanto nas eleições de 2012 quanto as eleições de 2016. Ao longo desses anos todos que eu milito aqui em Taboão da Serra, e nós militamos, né, primeiro tanto um grupo do PSTU e hoje um grupo do Grupo Operário Internacionalista, a partir da nossa ruptura, nós temos travado inúmeras lutas aqui no município. E participado, e tendo a oportunidade de participar junto a outras lutas de outros grupos, né? Nós, diretamente, a luta dos professores da rede estadual, a luta do funcionalismo municipal aqui, diferentes categorias, inclusive, que se manifestam com o quadro de apoio da educação, que é um setor bastante organizado e bem forte aqui no município, que travou várias lutas, batalhas, professores,
e o próprio funcionalismo em geral, a luta do movimento de luta por moradia aqui, tanto o MTST quanto o MST, a luta contra o aumento do IPTU, a luta contra a corrupção, a luta por passe livre. As lutas são muitas, né? Inclusive, o ano passado, para vocês terem uma ideia, durante o apagão da Enel, nós tivemos a oportunidade e necessidade, né, de ocupar a importante avenida aqui no Parque Pinheiros, que dá saída para a BR, no retorno, contra o apagão da Enel, né, que já durava 3 dias aqui, e a religação da energia foi feita por conta dessa luta que durou 11 horas aqui, de fechamento da avenida e, portanto, interrupção da BR também. O PT, na cidade, já na época, né, era um partido que ou estava no governo, como foi o caso do governo do PSDB de 2005 até 2012, PSB, PT, e o PSOL não é governo aqui no município, nunca foi. E é parte dessas lutas, tanto a luta da moradia, é a principal luta aqui, dirigida inclusive pelo Guilherme Boulos, Natália, durante muitos anos, e que a luta continua. Eles são eram dirigentes diretos aqui, né? Hoje há outros dirigentes, né? E o PSOL é o partido que está nessas lutas aqui dentro do município, e nós temos uma trajetória comum aqui dentro do município. Tanto que quando eu saí candidata pelo PSTU, tanto na eleição de 2012 quanto 2016, foi numa coligação com o PSOL. Então, por conta desta trajetória, da trajetória de lutas, inclusive aqui dentro do município, ao rompermos com o PSTU em 2017, no ano de 2020, nós buscamos a legenda do PSOL, que cedeu democraticamente para nós, para fazermos o lançamento da candidatura nossa, do GOI, e participarmos do processo eleitoral com toda a liberdade de defender a nossa política, de fazer o debate fraterno no interior do PSOL, inclusive sobre a participação deste partido no governo Lula, né? Não só isso, como também, por exemplo, a eleição e a frente que está sendo feita em São Paulo, a quem a gente dirige o debate, no caso Boulos, né? Para que faça uma campanha em um governo da classe trabalhadora sem patrões, rompendo com a burguesia, posição que a gente também adota em relação ao Lula, no governo de Frente Popular, que compôs com a burguesia, a exemplo do Alckmin, né, que é o seu próprio vice. Então, é por isso que nós não temos legenda do PSTU. O PSTU não existe aqui na cidade, né? E nós temos essa longa trajetória aqui, no PSOL, que é um partido integrado nas lutas, né? E a nossa candidatura, ela principalmente conversa, dialoga com estas trabalhadoras e esses trabalhadores que estão em luta. E agora já, a eleição nem começou, nós estamos travando a luta aí contra as escolas cívico-militares, né? Indo para a porta de escola, conversar com mães de alunos, pais, professores, estudantes, comunidade escolar. Então é isso, por isso nós pedimos a legenda ao PSOL. Certo, agora eu acho que vamos para a parte mais polêmica aqui do nosso debate, que é em relação à tática eleitoral, né? Ou, como eu falei, eu tenho o maior respeito, né? Eu falo isso publicamente com os companheiros do GOI, mas eu particularmente acho essa tática do GOI de, né, se dirigir, né, a Boulos, Lula, falando que tem que fazer o governo dos trabalhadores, eu acho que é uma leitura equivocada que os companheiros fazem. Mas eu queria que você explicasse por que dessa tática, né, eleitoral. Perfeito. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de fazer um debate justamente sobre essa tática na tribuna de debates, né, do movimento por uma frente socialista e revolucionária, né? Fizemos um debate, é um debate que está na ordem do dia, não só para as eleições, como para esse período que nós estamos vivendo, da luta de classe, né? Para quem estiver nos ouvindo,
Esse é um debate que é feito dentro das organizações revolucionárias, né? Essa tática do governo operário e camponês é uma tática que foi desenvolvida pelo Trotsky, né? Nós somos trotskistas, e depois mais aprofundada por Moreno, que parte de uma caracterização. Primeiro que o capitalismo ele vive uma crise muito profunda. A crise do capitalismo ela é profunda tanto na forma de superexplorar a classe trabalhadora e não oferecer alternativa e nem perspectiva, como nós estamos vendo agora. O governo federal está comemorando aí o aumento dos empregos, né? E, inclusive, a queda da taxa de desalento, né? Eu estava ouvindo uma entrevista aí que o Haddad deu, nossa, uma comemoração. E não está dito que... E é fato, né? É fato, tem mais pessoas empregadas com carteira assinada. Agora, não se fala uma vírgula sobre quais as condições deste trabalho e desta carteira assinada. Isso como prova de que a burguesia ela não tem mais a oferecer para a classe trabalhadora. São trabalhos precários, jornadas cansativas, extenuantes, salários baixíssimos e sem direitos. Nós tivemos a reforma da Previdência no governo Temer, não sem luta, né? Houve 2 greves gerais, das quais a gente teve a oportunidade de participar. Nós tivemos a reforma trabalhista do governo Bolsonaro, e que as empresas bateram palma, né? E tivemos um governo Bolsonaro que a classe trabalhadora já não aguentava mais, e que foi substituído pela alternativa que a burguesia buscou. Ou seja, o Lula, um dirigente histórico da classe trabalhadora, das lutas da classe, reconhecido, dirigente do principal partido da classe, que é o PT, ainda é o PT, e das organizações da classe, sindicatos, movimentos de luta, né? E quando a burguesia, numa situação de crise, como já ocorreu em outros países, em outras épocas, não tem condição de governar com os membros da sua própria classe, ela é obrigada, ela não faz isso porque ela quer. Ela é obrigada a lançar mão de partidos e membros da classe trabalhadora para dirigir um governo dela, um programa dela. E óbvio, né? Membros como Lula e partidos como PT, PCdoB, que topam fazer um governo com o programa dela, sem romper com o capitalismo. E este tipo de composição de governo nós chamamos de governo de frente popular. É um governo da burguesia atípico, é um governo da burguesia diferente. É um governo da burguesia sem a burguesia ter o controle deste governo sozinha. Isso acontece aqui no Brasil e em outros países. E no caso do Brasil, há um detalhe bastante importante, porque o Lula ele foi um operário, né? Ele veio da classe operária. Ele usufrui da confiança de uma parte muito grande da nossa classe ainda. E é um dirigente histórico que se propõe a governar para a burguesia e com a burguesia. Ele fez isso no primeiro mandato dele, fez isso no segundo mandato. Dilma seguiu a cartilha, também um governo de frente popular. Dilma não é operária, não é um membro da classe trabalhadora, uma pessoa da classe trabalhadora. No entanto, era também representante deste grande partido, o PT, né, que compôs o governo durante esse período, junto com o Temer, que deu um golpe. E este golpe resultou na devolução novamente do poder central para a burguesia, os partidos da burguesia, e dirigido por membros da burguesia, por burgueses clássicos, como é o caso do Temer. Depois do Temer, ainda na crise da classe burguesa no país, veio o Bolsonaro, que foi aquele completo desastre e tragédia para a nossa classe. Porque o que a burguesia ganha com o governo Bolsonaro? A repressão do movimento organizado, a reforma trabalhista. Não vimos nenhum empresário reclamando da reforma trabalhista do governo Bolsonaro.
retirada de direitos. E a insatisfação da classe, a insatisfação popular faz, como eu já disse, novamente, com que a burguesia precise do Lula, tira o Lula da cadeia, precisa do Lula para dirigir um governo, que é esse governo que nós estamos vendo aí, que está ocorrendo. A classe tem a confiança e votou. A classe votou e nós votamos com a classe desde o primeiro turno. E qual é a nossa posição enquanto revolucionários em relação a um governo de frente popular? Exigir que os partidos da nossa classe rompam com a burguesia como forma de atender os interesses e as necessidades da classe trabalhadora. A classe trabalhadora botou o Lula lá porque achou que ia ter moradia, ia ter emprego, ia ter salário, ia ter de novo o direito à aposentadoria, pelo menos nos moldes em que eram e que foram alterados. Você tem que trabalhar mais e ficar mais velho para aposentar, ou seja, talvez nem aposente, morra antes de aposentar, ou aposente muito doente. A reforma trabalhista também. Sem folga, sem férias, sem direitos, como férias, 13º, enfim. Privatizações. E o que o Lula faz no governo hoje? Ele acena, sim, para a classe trabalhadora em relação aos seus interesses. Mas, ao chegar no governo, ele faz o que a burguesia quer. E, ao fazer o que a burguesia quer, o nosso diálogo com a classe trabalhadora, com a qual nós estivemos esse tempo todo, inclusive votando no Lula, a gente fala o quê? Se o Lula não romper com a burguesia, não tirar os ministros burgueses, ele não tem como fazer um governo para a classe trabalhadora. Ele vai seguir agradando a burguesia. E isso está em contradição em atender os interesses da classe trabalhadora. E a classe, nessa experiência, precisa superar a confiança nos partidos reformistas. E nós precisamos construir uma via revolucionária. Nós militamos durante muitos anos dentro do PSTU, passamos mais de 10 anos durante o governo da Frente Popular fazendo debate no interior do PSTU, inclusive sobre essa nossa tática do governo operário e camponês. Né? O Lula para fazer um governo para a classe trabalhadora, o Boulos para fazer um governo para a classe trabalhadora, tem que romper com os empresários. Senão ele não fará esse governo. E a classe, com essa experiência de luta, entender que esses líderes e esses dirigentes precisam ser superados por direções revolucionárias que tomem o poder de fato, que exproprie a burguesia. Vou te dar um exemplo que eu dei no canal Tribuna de Debate. Na Grande São Paulo, há dados de que há 74 mil pessoas sem moradia morando nas ruas. Outros dados informam que há 560 mil imóveis vazios em São Paulo. O Boulos é um histórico dirigente da luta por moradia no nosso estado e no país. Dirigente do MTST. Qual que é a solução do problema de moradia para as famílias que estão sem casa? São Paulo, Grande São Paulo. Um dos problemas, eu já participei do movimento de luta por moradia em Belo Horizonte, hoje, é encontrar terreno, inclusive. Nós defendemos ocupações urbanas, inclusive eu já participei de muitas, passei 10 anos participando e dirigindo o movimento de luta por moradia em Belo Horizonte. Os terrenos urbanos que estão inadimplentes, sem impostos pagos, foram ocupados durante muito tempo por esse movimento, denunciados, sem função social, e exigido do governo que fosse destinado à moradia popular. Tá? Bom, esses terrenos começam a acabar aqui em Taboão, é um desastre completo. Semana passada você entrevistou a Adriana Abelhão, que é uma ambientalista aqui da nossa região, com a qual nós temos unidade na luta aqui. E agora também na campanha eleitoral temos feito atividades conjuntas, né? Há, por parte da especulação imobiliária, um desmatamento, uma destruição da cidade. Aqui em Taboão é completamente impermeabilizada, verticalizada, o adensamento populacional é enorme. Eu estou falando dos 560 mil imóveis em São Paulo. Aqui, o Aprígio, que é o prefeito da cidade, só o condomínio que ele está fazendo ali do Esplanada, eu passei outro dia de ônibus e contei, são 20 torres.
de 28 andares, que eu consegui contar, eu posso estar até errada, pode ser que esteja 30, imagina eu contando enquanto passava de ônibus. Sendo que parece que são 4 apartamentos por andares. Ele está construindo, está vazio, está chamando gente de tudo quanto é lugar para pagar no mínimo aí R$ 1.500 de prestação de casa. As famílias que ganham salário mínimo, ou até 3 salários mínimos, não têm condição de pagar uma prestação dessa. São imóveis que estão vazios. O que o Boulos tem que fazer no governo dele? Tem que expropriar as moradias vazias e destinar para trabalhadoras e trabalhadores que estão sem casa. Não tem outra saída. Nós temos uma luta nacional pela redução da jornada de trabalho. Tem aí também uma luta de uma parte jovem da classe trabalhadora, que é a luta contra a escala 6x1, que trabalha principalmente no telemarketing, mas não, no comércio também. Essa escala 6x1, que dá só um dia de descanso, e as pessoas não conseguem viver, porque passa 4, 5, 6 horas no transporte durante a semana. E final de semana tem que arrumar casa, cuidar de filho, cuidar da vida, e é cansativo. A redução da jornada de trabalho, para nós, trotskistas, marxistas, trotskistas, revolucionários, dentro da tática do governo operário e camponês, significa o seguinte: Lula, rompa com a burguesia, porque sabe o que ele tem que fazer? Pegar os empregos e dividir para a classe trabalhadora. Como é que você quer que uma pessoa que não tem emprego viva? Se ela não tem como vender a força de trabalho dela, como é que ela vai comer? Como é que ela vai morar? Como é que ela vai vestir? Ela vai mendigar, ela vai virar o que nós temos visto na rua, nossa classe sendo transformada em lixo humano. Então, divisão dos trabalhos. O Lula vai reduzir a jornada de trabalho para ter emprego para todo mundo? Bom, seria uma operação matemática simples, né? Quantos desempregados, quantos empregos, quantas horas de vida e ver quanto cada um vai trabalhar. Talvez dê até menos que 6 horas. Que isso? A classe empresarial está aí dando pulos, que foi a entrevista hoje que eu vi do Haddad, porque eles estão querendo taxar sobre as fortunas em mais 1%. Eles vão pagar um percentual, os mais ricos, os milionários, não querem. Sabe por que eles falam que a Faria Lima está preocupada? Se melhorar as condições da classe trabalhadora, aumenta o consumo, aumenta a inflação, ou seja, os nossos interesses com a classe burguesa, eles são completamente opostos. O que é vida para eles, luxo, maravilha, riqueza, é morte para nós. E o que é vida para nós é morte do sistema deles. Lula e Boulos têm que escolher de que lado estão, romper com eles e governar para a nossa classe. E a nossa classe tem que entender que se Lula e Boulos não fizer isso, nós vamos ter que fazer com as nossas próprias mãos, do nosso jeito e sem eles. Entende? E aí a via revolucionária se fortalece. Essa era a nossa discussão com o PSTU. Durante o governo da Frente Popular, dirigido por Lula, desde a sua primeira eleição, nos anos 2000, a alternativa revolucionária fracassou. Nós somos pequenas organizações que não dirigem as grandes massas de trabalhadoras e trabalhadores no país. E não podemos nos afastar dela para fazer a luta e o enfrentamento com a burguesia. E esse é o nosso polêmica com o PSTU e algumas organizações revolucionárias, que querem ser revolucionárias, mas querem ficar no seu gueto, com você só, fazendo a sua campanha, sem discutir com a classe trabalhadora que está acompanhando Lula e está acompanhando Boulos. Então, é essa a nossa tática de governo operário e camponês, diante do que defendemos como sendo um governo de frente popular, um governo da burguesia atípico, diferente. Não é um governo Lula, não é igual do Fernando Henrique, não é igual do Temer, não é igual do Bolsonaro. Para a nossa classe trabalhadora, não. Ô, Sandra, em cima dessa tática aí que você falou, vou colocar minha opinião. Você não acha que você não está fazendo uma comparação, né, histórica, né, meio equivocada? Porque é o seguinte, porque o Trotsky elaborou a tática do governo operário camponês no momento que existia revoluções naquela época. Bem diferente do que acontece hoje no mundo e principalmente no Brasil. Você não acha que, né, transportar uma tática daquela época para hoje não seria equivocado? Não. Eu, obviamente, não acho que nós estamos equivocados. Essa é a posição do GOI, Grupo Operário Internacionalista, e eu, obviamente, não acho que nós estamos equivocados. Agora, para
aprofundar o debate das épocas diferentes, sem dúvida, sem dúvida. Você tinha um partido revolucionário de milhões de pessoas, o que não temos hoje, né? Nós tínhamos também a Revolução Russa, o triunfo da Revolução Russa, né? Nós não temos hoje, pelo contrário, né? A Revolução Russa, com a restauração do capitalismo feito pelo stalinismo, né, na União Soviética, impôs essa derrota para a classe trabalhadora, mas que impôs a derrota do ponto de vista das conquistas da Revolução. A derrubada do stalinismo também é uma vitória da classe trabalhadora. Agora, as revoluções ocorrem sem partido revolucionário, né? A Palestina, por exemplo, resiste ao ataque brutal do Estado racista de Israel, né, sem uma direção revolucionária. Então, nós temos ações da classe sem partidos e organizações revolucionárias. Agora, a análise do governo, a análise científica, marxista, das condições da luta de classe, do ponto de vista da classe que está dominando, como ela está dominando, ou como ela mantém o seu governo, no caso, o governo de Frente Popular, lançando mão de organizações e dirigentes da classe para manter o governo burguês, ela, na nossa opinião, ela está dada e está colocada, né? Eu que pergunto para vocês, o governo Lula é igual ao governo do Bolsonaro? Para vocês, o governo do Lula é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Bom, aliás, se é igual ao do governo Bolsonaro, teve a eleição, nós defendemos, inclusive, já falei as razões do apoio, o chamado ao voto, porque nós não apoiamos o governo, nós somos contra, inclusive, entrar nesse governo com a burguesia, né? Coisa que o PSOL faz, e é esse o debate que nós fazemos com o PSOL, né? E com as trabalhadoras e trabalhadores que acompanham os dirigentes do PSOL. Agora, nós perguntamos, é o mesmo do governo Bolsonaro? Então, no segundo turno, vocês votaram no Bolsonaro ou voto nulo? Qual foi a posição, né? Então, respondendo ao que você disse, eu não acho que nós estamos errados, obviamente, né? Essa é a posição que o GOI defende, e acho que sim, você está correto, nós temos que fazer um amplo debate sobre isso para ver, inclusive, por que está diferente, então qual seria a tática. Qual é a tática neste momento para seguir na luta, organizando a luta com o melhor da nossa classe que está organizada e junto a Lula e Boulos, né? Porque essa outra tática, que não é a tática que a gente está aplicando, vira as costas para esses setores e diz, olha, Boulos é igual à burguesia, Boulos é igual o Nunes, Lula é igual ao Bolsonaro, e nós vamos fazer uma outra coisa. Eu que pergunto, então, né? Qual é a outra coisa que nós vamos fazer? Porque, para nós, é exatamente isso que nós estamos aplicando, e essa tática que é a correta. Não sei se isso... Sandra, em nenhum momento eu falei aqui que Boulos e Lula seria igual a Nunes e Bolsonaro, né? Mas eu acho que, já que você perguntou, né, na minha visão, seria construir uma alternativa revolucionária, coisa que não tem hoje no Brasil. Oferecer mostrar um programa revolucionário para a classe. Sim, entendi. Nesse aspecto, Guilherme, nós também buscamos construir uma alternativa revolucionária para a classe. Hoje, por exemplo, o GOI estar dentro do movimento pela Frente Revolucionária e Socialista é uma iniciativa desta natureza, sim. Temos que juntar os revolucionários e revolucionários, promover ações comuns. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O ano passado, por ocasião da privatização da Sabesp, anterior a isso, houve a greve dos metroviários, trabalhadores da Sabesp e ferroviários, em outubro. Você vai lembrar, foi uma greve unificada bastante importante aqui no estado de São Paulo, contra as privatizações do governo Tarcísio.
É uma greve muito importante. E desta greve, tiraram como encaminhamento um plebiscito organizado por esses sindicatos, junto à população e à classe trabalhadora, contra a privatização do metrô, da Sabesp e da CPTM. Mais para frente, o governo bate o martelo sobre a privatização da Sabesp e envia o projeto para a Assembleia Legislativa. Nós tivemos a oportunidade de participar de fórum da CSP com Lutas, como Frente Socialista e Revolucionária, o Movimento pela Frente Socialista e Revolucionária, defendendo que a CSP com Lutas, junto a estes sindicatos dos metroviários, dos trabalhadores da Sabesp e ferroviários, encampassem uma luta junto à Assembleia Legislativa e os parlamentares da esquerda que estão lá, né, para que o governador do estado fizesse um plebiscito popular. Não era aquele plebiscito do movimento, plebiscito popular. É uma prerrogativa da Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 24, para que a Sabesp a privatização fosse submetida à vontade popular. Se a população achasse que tinha que privatizar a Sabesp, privatizava. Se não achasse, não privatizava, porque nós consideramos um absurdo essa privatização. Bom, a luta de classe nos brindou com o apagão da Enel, né? Porque o que estava difícil para os dirigentes da CSP com Lutas entender, em 2 estalos, no dia 3 de novembro, foi entendido pela população, porque a Enel promoveu aquele apagão, não religou a energia, ficou enrolando a população. Existem bairros que ficaram sem energia elétrica por semanas. E, por exemplo, quando nós ocupamos aqui a Paulo Aires, com o movimento que houve aqui em frente ao condomínio que nós moramos, o que as trabalhadoras e trabalhadores falavam era justamente isso: vão fazer a mesma coisa com a Sabesp, que é piorar o atendimento, aumentar as tarifas e promover essa balbúrdia, porque o que as pessoas perderam, o que nós perdemos, alimento, equipamento eletrônico, gente, a Enel não teve que pagar 1 centavo, não reduziu 50 centavos na nossa conta. Bom, o movimento pela frente de luta, a Frente Socialista e Revolucionária, defendeu isso dentro da CSP com Lutas. A maioria da CSP com Lutas, PSTU, diga-se de passagem, foi contra. Já fizemos o plebiscito, não tem nenhum sentido fazer isso. Entende? Esse movimento precisava ser mais amplo, porque também como é que as revolucionárias e revolucionários vão ser conhecidos e ampliar essas organizações numa frente, se não se envolvendo com a classe trabalhadora e nos seus processos de luta e trazendo-as para o processo eleitoral aqui em Taboão da Serra e também em São Paulo, antes da definição do apoio, ou melhor, da nossa candidatura pelo PSOL e chamado ao apoio à candidatura do Boulos em São Paulo, nós defendemos uma frente de oposição de esquerda, sim, de todos os partidos da nossa classe. E quais são eles, né? PSOL, PT, PCdoB, PCB. Uma frente de partidos da nossa classe, sem partidos burgueses, com um programa da nossa classe. O que é um programa municipal da classe trabalhadora? É até interessante, porque as eleições municipais são tão despolitizadas, o vereador vem aqui e fica fazendo promessa ou cobrando favor, né? Porque eu levei seu pai no médico quando ele estava doente, porque eu enterrei sua mãe. É assim, gente, o negócio é de dar dó. Asfaltei a rua, arrumei o escadão, camisa de futebol, o negócio é terra arrasada. Mas, na realidade, o que está por trás das eleições municipais são os grandes investimentos de empresas nos municípios através da prestação de serviço e de parasitismo da máquina municipal. Os recursos públicos são drenados para essas empresas privadas que prestam péssimos serviços e levam uma fábula de dinheiro. Então, os partidos da nossa classe, desde antes das eleições, precisam se conformar numa frente
nós não colocamos o PSTU aqui em Taboão, porque o PSTU, como eu já te disse, não existe. Mas em São Paulo o PSTU existe. Então também é um partido da classe, PSTU, PSOL, junto com PT, PCdoB, PCB, para fazer uma frente desses partidos nas eleições para apresentar um programa e as candidaturas. Essa é uma proposta que nós perseguimos aqui, fizemos essa discussão e que não foi em frente porque os partidos e organizações não toparam, pelas razões que nós já sabemos, né? Saíram com suas candidaturas, suas coligações, mas nós tivemos a oportunidade de fazer essa discussão com as trabalhadoras e trabalhadores aqui em torno do processo eleitoral, e essa é a nossa tática privilegiada para as eleições, mas que ainda não foi possível colocar em prática. E que você tem razão nessa parte. Temos que ter uma frente destas organizações, nós temos que nos construir enquanto uma alternativa junto para a classe, e seremos alternativa quando a classe reconhecer, não quando a gente quiser e falar que é. Ô, Sandra, só fazendo uma correção, a frente que eu defendo seria uma frente igual que existe na Argentina, que é a frente de esquerda dos trabalhadores, né? Que aí não inclui partidos, né, do campo reformista, e sim partidos do campo revolucionário. Mas, enfim, aí a gente entraria aí num outro debate. Mas eu queria, em cima disso, eu queria perguntar, né, como que fica os servidores federais, né, que fizeram greve por meio da Fazubra, e agora os servidores do meio ambiente, né, do IBAMA, né, de outras áreas também, e os servidores do INSS, porque essas categorias estão se enfrentando contra o arcabouço fiscal. Né? E como que fica esses setores nessa tática eleitoral? Eu não entendi. Como ficam esses setores? Esses setores, assim, porque acho que a esquerda revolucionária tinha que oferecer uma alternativa para esses setores. Você vai falar para esses setores que estão se enfrentando, né, com a tática eleitoral, estão se enfrentando contra o arcabouço fiscal, né, vai falar que o Lula e o Boulos têm que governar para os trabalhadores? Como que a gente dialoga com essa categoria em cima da tática do qual é apresentado? Com as categorias que estão se enfrentando contra o arcabouço hoje? Olha, Guilherme, é exatamente o que nós temos falado. Se o Lula não romper com a burguesia, ele não tem como atender as reivindicações da classe trabalhadora. Ele não vai atender, não atendeu e não vai atender. O Lula tem que romper com a burguesia. É interessante quando você fala isso, eu acompanhei, assim, um pouco a greve das universidades federais, técnicos, né? Depois docentes e estudantes. Acompanhei pouco. Aqui em Taboão, inclusive, para você ter uma ideia, nós não temos, é uma greve que ficou muito longe da classe, né? Porque, por exemplo, você não tem equipamentos, né, públicos federais, né? Não tem. Eu tive a oportunidade de acompanhar a greve lá em São Paulo. Eu fui lá no Hospital São Paulo, participei de manifestações, né? Enfim, a gente teve uma oportunidade de participar pouco, menos, a classe mesmo, eu acho que não, a não ser que tenha lido, e eu própria, até por outras questões, não acompanhei, não acompanho a luta federal, a não ser pelo jornal, enfim, alguma coisa que leio, né? Mas há todo um setor da classe trabalhadora que tem muita confiança no governo e, inclusive, iniciou e fez essa greve acreditando que o governo Lula responderia às reivindicações. Responderia às reivindicações. E isso aí, na minha opinião, tem muito a ver também com a forma como a luta é até organizada. E em outras esferas também, né, quando a gente se depara com governos com os quais a classe tem confiança, os métodos da luta, eles são diferentes. Então, foi uma greve dentro
das categorias dentro das instituições. Não foi uma greve que dialogou muito com a população, assim, e nem tomou métodos radicais, né? Porque é o que eu sempre falo, né? Podia ter fechado uma BR e causado um caos, né? Não, eu fui, fechou lá na frente do Hospital São Paulo um pouquinho a rua, abre, porque os carros precisam passar, estamos reivindicando, tem uma comissão lá em Brasília negociando. Então, a greve teve todo esse limite, né? E as reivindicações não foram atendidas. E a nossa tática se aplica justamente nesta medida. É necessário que a classe exija que o governo rompa com a burguesia. E essa exigência não é uma exigência pacífica, né? É uma exigência com luta, com métodos de luta radicais. Ó, Lula, tudo bem, você está aí, você veio para nos favorecer, governar, votamos em você. Agora, você não está fazendo, e para você fazer, nós vamos radicalizar nossa luta, entende? Então, eu vejo que a tática ela é exatamente essa. Agora, o que dizer para esses funcionários? Nós temos que ir além do governo Lula. E além do governo Lula, é a luta direta. Não sei se te respondo, mas eu vou buscar um outro exemplo, que é uma coisa que a gente tem criticado bastante. Parlamentares da esquerda, que se candidatam, vocês não consideram, né, os partidos reformistas, PSOL e PT, mas, por exemplo, vamos pegar parlamentares do campo da esquerda, que eu não sei como vocês consideram, que saíram e foram para o PSOL e estão, por exemplo, na Assembleia Legislativa, no episódio da privatização da Sabesp. Pressionem os deputados. Gente, vem aqui para a porta da Assembleia e para pressionar os deputados para votar contra. Gente, a bancada do capital que está dentro da Assembleia Legislativa não vai votar contra porque a gente botou 1.000 pessoas na porta da Assembleia Legislativa, nem porque a gente botou 5.000, nem 3.000. Eles põem polícia, eles batem, como fizeram, não porque havia milhares, com os estudantes na votação das escolas cívico-militares. O que vai defender e conquistar é a luta direta da nossa classe, um enfrentamento com esses setores. E aí sim, parlamentares que estão lá dentro do parlamento e que nos apoiam, e inclusive próprios membros do governo, como o Lula, é que vão vir para a rua para dizer de que lado que estão. O Lula já foi presidente outras vezes, enfrentou inúmeras greves, Dilma também, e reprimiu algumas também, né? E a classe faz essa experiência. Lamentavelmente, sem a alternativa revolucionária, a experiência da classe é ficar brava, pé da vida, e ir para a direita, votar na direita. Inclusive, esse é um debate que a gente fez no interior do PSTU, na ocasião do golpe. Foram vários setores que romperam com o governo Lula e botaram água no moinho da direita e do bolsonarismo, né? Mas é isso que a gente tem a dizer. A eleição, ela é uma extensão da luta. A luta não pode ser prescindida. Se eu estou tentando te entender agora, é o seguinte: quem fez a greve e não conseguiu, não teve as reivindicações atendidas pelo governo, o que vai fazer? Vai votar contra o Lula? Vai votar na próxima eleição? Vai votar contra o Boulos? Né? Provavelmente, sem uma alternativa revolucionária que se construa, não só para a eleição, mas para a luta também, né? A gente fica nessa situação de instabilidade em que a burguesia segue mantendo o seu controle. E nós, revolucionárias e revolucionários, e nossas organizações, ainda sem a confiança da classe para se orientar pela nossa política para a ação direta. Eu não sei se te respondo. É isso que você perguntou? Quer dizer, não seria bem isso, mas aí acho que, eu, como falei, eu particularmente defendo, né, a criação, defendo uma FIT brasileira para poder oferecer alternativa para esses trabalhadores, mas aí entraria numa outra questão, num outro debate.
né? Ou não, né? Mas a gente precisa seguir a nossa discussão. Sandra, vamos avançar um pouquinho mais no debate, né? A gente ficou bastante preso, né, discutindo a tática eleitoral do BOI, que acho que é bastante importante. Recentemente, vocês fizeram uma ação, né, de extrema importância, denunciando as escolas cívico-militares, né? Vocês, com outros grupos, ativistas independentes, vi até o Santiago, que vem e mexe aqui no canal, né, conversando, também participou da ação. Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa ação, né, e como você, como professora, né, como que você enxerga esse ataque, né, e como que uma candidatura sua pode ajudar nessa luta? Sim. O governo do estado de São Paulo aprovou as escolas cívico-militares, soltou uma lista das possíveis escolas para serem transformadas. De um modo geral, fez uma consulta através das diretorias de ensino às direções das escolas, que já no espírito do projeto das escolas cívico-militares, de forma completamente autoritária e antidemocrática, votam sim, que a escola vai fazer parte, apresentam um projeto para a comunidade sem ninguém poder se posicionar, e a votação começou ontem por uma sede, uma plataforma digital do Estado, onde vão votar pais de alunos, mães, pais de alunos, alunos maiores de 16 anos e professores. Tá? O projeto, ele ele não é um projeto assim. A gente primeiro está denunciando que é um projeto que não é conhecido, está sendo proposto a toque de caixa, em um mês foi aprovado na Assembleia Legislativa, e mais para frente, agora, em menos tempo ainda, eles estão empurrando goela abaixo das escolas. Né? As principais escolas para serem transformadas em cívico-militares já são as escolas que têm projeto de ensino integral, as PEIs, contra as quais a gente também lutou, né? Porque são escolas que estão nas comunidades. Bom, eles reduziram muito o número de salas, pioraram as condições de estudo dos alunos, porque nessas PEIs, com essas jornadas de aula muito maiores, alunos que trabalham, por exemplo, não podem participar. E ao ter a PEI, acabou o noturno da escola também. Né? E agora falam nesse projeto cívico-militar que consiste em colocar dentro da escola policiais reformados, no mínimo um, e pode ser muito mais que um, para ministrar conteúdos para os alunos, para dar aula para os alunos, né? Por exemplo, as aulas de sociologia que foram reduzidas vão ser dadas por esses policiais reformados, um questionamento grande da comunidade escolar, e nós que somos oposição ao projeto, é quem são esses policiais que vão parar dentro da escola, né? Porque policiais reformados, assim, são tirados da rua por inúmeros fatores, e vão para dentro da escola lidar com as crianças, sem preparo para isso, crianças, adolescentes, né? E administrar conflitos a pretexto de aumentar a segurança dentro da escola, o que na periferia é exatamente o oposto. A polícia não significa segurança. Para a juventude negra, pobre da periferia, LGBTQIAPN+, né, feminina, né, a polícia é uma instituição machista, racista, LGBT-fóbica, e por aí vai. E nesse processo, então, aqui na nossa região, o coletivo LGBTQIAPN+, de Itapecerica da Serra, chamou uma reunião na semana passada de ativistas, né? Tem professores, alunos, mães de alunos, pais, comunidade, representantes também de partidos da classe, da luta, que no caso tem representação do PT e do PSOL, para nos organizarmos e lutarmos contra a escola cívico-militar, indo para a porta das escolas
explicar o que é esse projeto, denunciá-lo e chamar a votar não. A POSP preparou um material, sábado, inclusive, essa reunião foi na sexta, sábado teve uma reunião da executiva da POSP, ampliada, com participação desses setores que estão compondo esse movimento, essa mobilização contra as escolas cívico-militares, e nós começamos a ida para as escolas, e soubemos ontem desse episódio, inclusive, de prisão, né, por desacato, né, de setores que estavam fazendo... Eu ouvi en passant o informe, eu não tive a oportunidade de ler ainda. Eles chegaram com esse informe justamente quando a gente estava em frente ao Leda, em Itapecerica da Serra, mobilizando a juventude. Então, sim, somos contra a escola cívico-militar, consideramos que esse projeto pode ser derrotado, já está aprovado na Assembleia, mas ele pode ser derrotado na rua, dentro das escolas, na luta, né? Não aceitando, protestando, e nesse aspecto nós estamos chamando a esse protesto e a votar não. É um processo totalmente controlado pela Secretaria de Educação, sem participação do sindicato, da comunidade, na apuração dos votos, entendeu? É um projeto e uma proposta que está sendo feita de forma antidemocrática. Vou dar um exemplo do que aconteceu numa escola que a gente foi anteontem à noite. Os pais foram chamados para 2 reuniões, uma começaria às 7, às 19 e outras 20 horas. Os pais, mães, entraram, acompanhados ou não dos filhos. É uma escola que tem Fundamental 2 e Ensino Médio, numa API. E eles entraram na escola, a diretora passou um slide do que era o projeto. Inclusive, há um aspecto também bastante importante, que vai ter uma gestão militar dentro da escola. Então, por exemplo, a gestão da escola, a gestão pedagógica, que organiza os professores, administra a escola e etc., será uma, e a dos militares será outra dentro da escola. Então, ela fez a exposição do projeto no slide, permitiu a entrada de um representante do sindicato da POSP apenas para estar lá, não podia abrir a boca, fez a apresentação do projeto, havia professores que são parte de uma comissão interna que está organizando esse processo de consulta, eles estão chamando de consulta, e ninguém pôde falar nada. Ela fez a exposição com base no slide, e ninguém pôde falar a sua opinião. Nem as mães, nem os pais, nem os professores presentes, nem a pessoa que representava a POSP. Isso foi dia 31 de julho à noite, dia 1º começou a votação do sim ou não para a escola cívico-militar. Isso aliado à reforma do ensino médio, que já tirou componentes curriculares muito importantes, e instituiu itinerários, né? Eu não sou professora da rede estadual, eu sou professora da rede municipal de Taboão, que não passa nem pela reforma do ensino médio, nós damos aula para o Fundamental 1, né? E nem agora por essa PEI, Escola Cívico-Militar, não estamos inseridos nesse processo. Eu participo da APOSP. Então, já teve essa reforma que deteriorou muito as condições de trabalho e de ensino na escola, né? Mães e pais falavam, por exemplo, na porta da escola, o seguinte: se isso é tão bom, por que num colégio particular não põe policial dentro da escola para dar aula? Né? Alunas e alunos precisam se preparar para o mercado de trabalho, para prestar um vestibular. A escola já não está garantindo isso. E agora vem policiais dentro da escola dar aula, como no período da ditadura militar, de moral e cívica, né? Civismo, e isso, na nossa opinião, é um retrocesso e é, sim, uma militarização da escola que acompanha um movimento da direita, como bem representa o governador Tarcísio aqui no estado de São Paulo, né, de militarização da sociedade. É um movimento de direita, de cerceamento de liberdade, de cerceamento de debate político. A gente tem que entender que a burguesia que está implementando esse projeto quer novamente a ditadura
como militar como forma de controle da classe trabalhadora e de governo da burguesia aqui dentro desse país. Esse é o projeto que está em disputa entre eles, né? A ferro e fogo, como está aplicando aqui o governador Tarcísio, e nós temos que nos colocar frontalmente contra isso, denunciar e mobilizar a sociedade. E nesse período eleitoral, candidatos e partidos políticos precisam se posicionar sobre isso. Isso não está distante do que vai ser o processo eleitoral. Não. São as escolas que vão estar dentro da nossa cidade, a juventude que vai estar sendo reprimida, né? E a forma como a nossa classe será e está sendo tratada também, né? Então, é basicamente isso. Certo. E só para a gente fechar, eu queria que você desse um cenário, né, de quem está disputando as eleições de Itapuã, qual é o candidato ali da extrema-direita, né, os candidatos ou a candidatura, né, da esquerda, né, gostaria que você falasse um pouco desse cenário. Sim, aqui em Taboão, conforme eu falei para você, quando o PSOL abriu a discussão do processo eleitoral, nós levamos para dentro do PSOL a discussão e defendemos a posição de uma frente de oposição de esquerda na cidade. O governo Aprígio é um governo que tem características de governo de frente popular. Ele tem no seu interior, por exemplo, o PT. O PT é parte do governo. Embora no processo eleitoral de 2020 o PT tenha saído com uma candidatura independente, tão logo o governo assumiu, o PT entrou no governo, passou a compor este governo, assim como também o PCdoB. Tá? O PSOL não é parte do governo, embora alguns militantes do PSOL aqui, a começar pelo que era presidente, tenham apoiado o Aprígio no segundo turno da cabeça dele, porque a posição do PSOL foi de voto nulo na disputa entre o Aprígio e o Daniel Bogalho, que era, na época, acho que do Republicanos. Bem, não, na época ele era do PSDB, ele era o sucessor do prefeito que estava em exercício aqui dentro do município, Fernando Fernandes. E então o governo de frente, o governo do Aprígio tem essa característica de governo. O PT está dando essa característica ao entrar no governo. E nós defendemos a frente de oposição de esquerda antes das eleições. Essa frente não avançou. E o que ocorreu foi que o PT saiu na coligação junto com o Aprígio, que é uma coligação aí que tem esses partidos, vou citar os partidos mais importantes, tem outros pequenos que eu não vou saber citar, mas no caso é o Podemos, o PT, o PCdoB, inclusive o PCdoB aqui dirigido pela Najara Costa, que foi a candidata a prefeita pelo PSOL, numa importante campanha que fizemos em 2020. Ela, depois de muito criticar a velha política, criticar o prefeito Aprígio, enfim, foi para o PCdoB, saiu do PSOL e está apoiando o governo, está na Secretaria de Cultura, que é do PCdoB, enfim. E no PT houve uma ruptura muito importante, porque o PSOL Rede anunciou a candidatura da Nil Félix, que é uma dirigente do movimento ela é professora da rede municipal também, e dirigente do movimento de luta por moradia, que o MST, né, ela é candidata a prefeita, ela era pré-candidata a prefeita, e houve uma ruptura muito importante no PT, de setores que não concordaram com a frente que foi feita pelo PT junto com o Aprígio, Podemos, essa frente eleitoral que eles fizeram. Essa pessoa é a Dinha, que é uma dirigente do movimento de mulheres negras da cidade, né? Ela é assistente social, não aqui na cidade, ela trabalha em São Paulo, mas é uma dirigente importante do PT aqui dentro da cidade, e o Geru, que também, militante histórico do PT, rompem com o PT e vêm para o PSOL. A Dinha é a candidata a vice
junto com a Nil, candidata a prefeita pelo PSOL. Tem uma chapa de 13 vereadoras e vereadores, né? Tem uma bancada de mulheres dentre as candidaturas, e vamos enfrentar a candidatura. Vamos enfrentar nessa chapa de vereadores do PSOL, vereadoras, vereadores do PSOL, com a Nil Félix e a Dinha, a candidatura do Aprígio, que é o prefeito em exercício, um mega especulador imobiliário, que avançou demais na terceirização e privatização do serviço público. A gente já tinha aqui uma saúde administrada por organizações sociais, desde o governo do Evilásio, lá atrás, aprofundada pelo governo do Fernando Fernandes, e agora o Aprígio aprofunda, mantém a privatização com um péssimo serviço prestado à população. Para vocês terem uma ideia, os equipamentos públicos de Taboão, eles são muito deteriorados, desde a escola, passando por postos de saúde, unidades do CRAS, e deteriorado do tipo muita goteira, piso estufado, parede rachada, mofada, é muito problema estrutural, porque não tem reforma, não tem investimento, né? E muita terceirização e privatização. Na educação, por exemplo, foi privatizada a merenda do ano passado para esse ano, e as assistentes de desenvolvimento escolar, que lutavam, inclusive, pela redução da jornada de trabalho, é uma luta importante do quadro de apoio, conquistado aqui pelas assistentes de desenvolvimento infantil. Em 2010, a jornada foi reduzida de 8 para 6 horas. Elas lutam, tanto as assistentes de desenvolvimento escolar, que foram colocadas na limpeza, junto com as PAPs, que ganham R$650 de salário, que nem é salário, não tem vínculo empregatício, é uma super exploração, sem nenhuma segurança do trabalho. E as auxiliares de classe, que é uma categoria de trabalhadoras e trabalhadores que trabalham junto com os professores, principalmente em salas que têm alunos atípicos, né? Alunas e alunos especiais, que também estão com salário abaixo do mínimo. Esse setor foi todo para a EMI e ele privatizou essa função para as EMERFs, contratando uma empresa chamada Odin, os agentes de apoio escolar, né? E a empresa que é da alimentação é Star Nutri. São empresas que faturam milhões, né? Não sabemos quem são os donos, e que os trabalhadores têm condições de trabalho diferentes da prefeitura. Não têm estabilidade, estão sujeitos a uma pressão muito grande e, às vezes, com direitos a mais, como, por exemplo, o Vale Transporte, que a prefeitura não paga para o funcionalismo municipal, mas que essas categorias teriam, mas eles dão prioridade para trabalhar perto da escola, para não precisar gastar vale transporte. Então, assim, há um avanço muito grande na privatização do serviço público aqui por parte do Aprígio e do PT, que está nessa frente, está no governo e tem acordo com essas privatizações, enquanto a situação do funcionalismo é de completo escândalo, né? Trabalhadores, mais da metade do funcionalismo público municipal ganha como salário base abaixo do mínimo, recebe um abono de complemento, mas abono que não vale quando recebe 13º, quando está de férias ou quando pega uma licença médica. Tá? É uma irregularidade muito grande. Então, o Aprígio é esse candidato, mega especulador imobiliário, tem inúmeros apartamentos vendidos aqui no município. O outro candidato que volta é o ex-prefeito Fernando Fernandes. Ele vem candidato pelo PSDB. A outra candidatura e é interessante, porque o outro candidato é o Daniel Bogalho, que estava com o PSDB na eleição passada e agora está separado, vem com candidatura separada, e que o governador Tarcísio apoia, né? Tanto o Aprígio, que é esse o escândalo que a gente fala em relação a Najara Costa, né? Que foi apoiar o prefeito Aprígio, que tem o apoio do Tarcísio, assim como Daniel Bugalho, e outras candidaturas menos expressivas dentro do município. Mas a grande disputa vai ficar em torno dessas 3 candidaturas.
3 não, 4, né? Aprígio, Daniel Bogalho, o ex-prefeito Fernando Fernandes, e nós com a candidatura da Nil Félix e da Dinha Souza. Então, maravilha. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista, né, do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Sandra por ter aceitado o convite, pela participação e pelo, né, debate, né, franco, né, mas assim, né, fraterno aí que nós tivemos, né, não sei se poderia chamar de debate, mas pela nossa conversinha, né? Não, é só uma palhinha que eu esqueci de falar que eu queria te pedir. Pode? Se houver tempo hábil e se você para fazer uma entrevista com esse movimento específico de luta contra as escolas cívico-militares, porque eu acho que vai ser legal abrir um debate, pegar os vários aspectos. Passa o contato que eu, Sim, perfeito. Eu vou atrás. Isso. Tá? Perfeito. E agradecemos também a oportunidade. E também, né, agradecendo aí pelo debate aí, né, fraterno aí que nós tivemos, e passo a palavra aí para a Sandra fazer suas considerações finais. Sim, é isso. Eu achei que você já estava encerrando, né? Na realidade, agradecer pelo espaço, a oportunidade e esse debate que está sendo feito. Você vai trazer outras candidatas e outros candidatos para se posicionar em torno das eleições municipais, que é o tema principal, mas dos problemas cotidianos que a nossa classe está enfrentando e o que significam essas candidaturas dentro desse processo, né? Essa luta importante contra as escolas cívico-militares. Nós, no domingo, tivemos a oportunidade de participar, eu não sei se vocês estavam lá, o ato estava muito grande, que foi o ato em defesa da Palestina, que ocorreu em São Paulo. Os organizadores falaram em 3.000 pessoas participando do ato, que é essa importante luta internacional que está ocorrendo e que precisa ser divulgada no interior da nossa classe, porque é desta forma que o imperialismo trata setores que lutam contra a opressão, a exploração, a exemplo do povo palestino, massacrado pelo Estado de Israel, racista, e que usa como pretexto um terrorismo para massacrar a população, trabalhadoras, trabalhadores, crianças, né? Já são quase 40.000 mortos, um absurdo completo que precisa ser denunciado também nesta campanha eleitoral pelas candidaturas que representam, de fato, a luta da nossa classe, como forma de nos fortalecer, não só no processo eleitoral, mas para além do processo eleitoral, para as lutas e batalhas que temos que enfrentar contra a burguesia. E o que eu disse, né? A entrevista com esse setor da escola cívico-militar está na ordem do dia, esse tema da Palestina também, mesa de debate promove esses debates todos, e a gente, em nome do GOI Palavra Operária, eu agradeço, né, a oportunidade de participar, colocar nossas posições, nossas ideias para este debate que segue dentro do movimento. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Sandra, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e também programas que nós produzimos. E também segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e claro, também no próprio YouTube. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!